Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lendo Querendo de hoje. Então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que vai trazer a vocês, tá certo? É infanto-juvenil, ok? Eu sempre tento trazer aqui no canal também a literatura infanto-juvenil, que também valorizo, ok? Tem várias resenhas de livros infantis aqui no canal, aliás, bem poucas eu diria, nem tantas assim como eu queria fazer, mas tem algumas em si, tá certo? Eu vou deixar a playlist resenha lá embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em procurar mais. Mas bom, hoje eu vou resenhar um livrozinho especial, tá bom? Infanto Juvenil, sim, ok? Eu já li esse livro uma vez e a minha releitura em si. Tô falando do O Segredo, tá certo? Mas jura que não conta pra ninguém? Gente, o que acontece é o seguinte, tá certo? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas teve uma época em si, eu estudava, acho que era na quarta série, na quinta, na sexta, em que a biblioteca aqui da minha cidade acabou, não sei o que aconteceu, falindo, vamos colocar assim. Não, acabou acontecendo alguma coisa e os livros foram doados, tá bom? E um desses livros em si foi O Segredo, tá certo? Como você pode ter percebido aqui pelo selinho de identificação. Mas bom, sim, vários livros foram doados em si e esse é um deles. E, se eu não me engano, tem outros que tem resenha aqui no canal também, que eu já falei sobre isso aqui, sobre a questão da biblioteca que foi doados os livros. Eu já falei, tá bom? Eu não me lembro em qual vídeo, mas já falei. Bom, mas esse livro aqui, gente, ele tem a temática um pouco diferente, tá certo? Ele vai realmente, é um livro infanto-juvenil, mas é um livro bem interessante, é um livro viciante, veja só vocês. É um livro que vai abordar o segredo, talvez até, na vida de um adolescente. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre a autora, logo no finalzinho, mas vamos em si pro enredo, tá certo? Eu vou tentar não dar spoiler, mas eu sei que eu vou dar spoiler. É meio complicado dizer isso, porque eu não sei onde parar aqui de contar a história. É viciante essa história mesmo. Vamos lá. Aqui a gente vai acompanhar esses três personagens em si, tá certo? É a Cissa, a Dotis e a Coca. Esses três personagens são grandes amigas, tá certo? Só que o que acontece é o seguinte, num dia de aula, tá certo? Ali normal, a Dotis realmente resolve contar um grande segredo em si para a sua amiga, né? A Cissa, tá certo? Ela não resolve contar a Coca, aliás, ela não quer que a Cissa conte a Coca. Ela só quer que a Cissa saiba, né? A Dotis conte esse segredo para a Cissa. E é bem interessante ver logo isso, porque a autora aqui, né, a Christiane Gribel, ela vai logo na primeira página, tá certo? Dar a definição de segredo, tá certo? Logo na primeira página para começar a história em si. Ela vai dizer o seguinte, tá certo? Segredo, SM, né, pontinho, aquilo a que ninguém deve ser revelado, que é secreto, sigiloso. Essa é logo a definição em si que a autora dá de segredo aqui na história. A gente vai ver realmente que é isso que vai acontecer, porque daqui a pouco eu vou conversar sobre isso. Mas bom, ela conta lá o segredo e como o subtítulo aqui do livro é Mas jura que não conta pra ninguém, tá certo? Que a coisa é a seguinte, tá certo? Ela não pode contar esse segredo pra ninguém. Então a Cissa guarda esse segredo pra ela, não pode contar pra ninguém. Ela em um certo momento vai pensar em contar para a Coca, né, que é a outra amiga, só que a Dotis não quer que ela saiba também. Mas o que acontece é o seguinte, gente, ela vai contar pra quem? Pra agenda, tá certo? Adolescente, né? Só que essa agenda a qual ela coloca lá, né, escreve esse segredo, tem várias coisas dela também, tá certo? Tem coisas pessoais dela, tem mais do que o normal. Então ela coloca a sua vida diária também naquela agenda. Só que um dia, tá certo? Lembrando que a Cissa aqui na história, tá certo? Ela tem três irmãos, a qual ela chama do trio, né? Ela chama os seus irmãos como o trio. Mas bom, ela vai contar esse segredo a Gênesis, só que o que acontece é o seguinte, um dia qualquer ali, ela vai esquecer essa agenda na escola, tá certo? E ela vai ficar preocupadíssima da vida, tá bom? Vai virar aqui uma agitação do lado também, porque ela vai contar e esqueceu a agenda para sua amiga em si, a Dotis. Ela vai lá e vai dizer a ela, a Dotis também vai ficar preocupada. E no meio disso, tá certo? Quem chega lá é quem? Coca, tá certo? A outra amiga em que as duas não contaram o segredo, tá bom? Eu não vou contar o que vai acontecer a partir daí, se ela vai contar ou não pra Coca. Aí você vai precisar. Mas em si, tá bom? Elas resolvem, tá certo? Ir para a escola, tá bom? Buscar em si
essa agenda. Só que o que acontece é o seguinte, se eu não me engane, no dia em que ela vai buscar essa agenda, a escola deve estar fechada, algo do tipo, mas tem um porteiro lá, e é o seu Gomes, eu acho, exatamente, acho que é esse o nome dele. Ela vai lá, tá bom? Ela vai entrar lá, vai conseguir entrar na escola, só que é aí que chega, tá bom? O maior momento desse livro é realmente quando eles chegam dentro dessa escola, aí o que vai acontecer dentro dessa escola é incrível, porque a autora, ela não vai colocar um mistério aqui dentro, mas ela vai tratar os personagens aqui, que de uma forma ou de outra nós não vamos conhecer tão bem assim, à medida que a gente vai lendo, a gente vai conhecer melhor. Por exemplo, os irmãos aqui, né, na história do personagem, a qual vai ajudar bastante, vai ter uma função muito importante nesse livro. O Seu Gomes aqui, do início, eu não senti, vou dizer medo, mas assim, a gente nota uma certa esquisitice dele, porque é o seguinte, gente, essa imagenzinha aqui vai tratar o Seu Gomes como essa pessoa meio, sei lá, estranha, sabe? E não é isso que ele é aqui na história mesmo. Mas bom, o que acontece é o seguinte, tem uma faxineira, tá certo? Dentro dessa escola, e eles vão seguir a faxineira em si, vão seguir, e eles vão se perder. Aliás, se perder não, eles vão ficar trancados nesse quartinho lá da escola, onde a própria faxineira, ou o senhor Gomes, tranca, sem querer. Eles não sabem que essas crianças estão lá, ou esses adolescentes estão lá. Eles trancam sem saber. E aí o que vem depois disso é magnífico. A autora realmente soube escrever esse livro de uma forma muito bem viciante, eu diria. Mas bom, eles estão dentro desse quartel ali, trancados, né? Não sabem o que fazer, mas o que vem a solução, eles tinham o celular em si, tá bom? Porque eu não sei se foi a Cissa ou se foi a Dotis em si aqui na história que levou o celular. E elas vão ter que ligar em si pros 3 irmãos, tá bom? Da Cissa, eu acho. E realmente eles vão ajudar aqui na história. Eu não vou contar mais nada. A única coisa que eu vou dizer aqui, enquanto o segredo, tá bom? Que vocês vão descobrir. O interessante é que de início eu pensava que esse segredo envolvia aqui a Cissa ou envolvia a Coca, porque a outra amiga, a Dots, não queria contar pra Coca aqui na história. Mas quando a gente vai lendo, realmente a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. E logo no final, gente, a gente vai tentar querer saber ali qual segredo é esse, tá bom? Que bendito segredo é esse? E nós não vamos saber, porque a autora, ela não vai dizer, tá bom? A cena final desse livro, eu vou contar, vai ser spoiler, mas enfim, né? Eu aconselho você ler, não vai estragar, tá bom? Realmente ela lá querendo saber o segredo em si, né? Aí a amiga fala que não pode, tá certo? Estamos entre 4 paredes, as paredes têm ouvido. Então é bem interessante a forma como a autora guia tudo isso, né? Porque é o seguinte, tá bom? Os acontecimentos vão acontecendo aqui aos poucos, nós realmente vamos se viciando também. Mas como ela já deu o significado de segredo logo na primeira página, tá certo? Que segredo é esse sigiloso, essa coisa secreta, o próprio livro, o final do livro vai provar isso, porque não vai dizer o segredo para nós leitores, em si, que somos essas pessoas que estamos querendo saber o segredo dos personagens aqui na história, né? Dos personagens que estão envolvidos com a história. Então a autora fez isso de uma forma muito bem incrível, tá bom? Ela não disse o segredo em si. O segredo foi mantido escondido até você terminar o livro. Você não vai saber que segredo é esse, tá bom? Você vai reler novamente, vai querer saber que bendito segredo é esse, não vai achar. Tá bom? É um livro fantástico, ok, gente? E o interessante da autora aqui na história também, aliás, a autora em si, ela escreve realmente por prazer, gente, né? E ela tem uma escrita muito gostosa de ler. É aquele tipo de escrita fluida. Você vai lendo, quando você vê, você já acabou tudo. Entendeu? É uma escrita muito bem construída, eu diria, né? Tem aqui alguns receios que eu achei, mas não vou falar aqui em vídeo. Mas, bom, você vai ver, vai notar aqui, digamos que umas situações um pouco... Eu diria que um pouco que clichês demais, tá bom? Pra mim acrescentaria uma coisa mais nova ali, mas não sou nada que não corrijam. Em si, ao todo, a escrita é bem interessante. E aqui realmente vai abordar aquilo, né? Até, né, pra quem realmente você pode contar um segredo, né? Pra quem realmente você pode contar um segredo, né? E não só essa questão do segredo aqui na história, mas por envolver em si adolescentes, né? Porque nós não vamos acompanhar um segredo de adultos aqui na história. A situação em que envolve esse segredo é de uma forma diferente, e sim de adolescentes. Então, como é o adolescente lidando com o segredo aqui na história, a autora construiu isso de uma forma bem interessante e nada perdeu, eu diria, né?
como eu falei, né, teve algumas coisas, algumas pequenininhas coisas que eu não gostei, em outras situações eu acho que ela deveria ter acrescentado um pouco mais de coisas, para o livro ficar mais interessante, eu diria, porque em alguns momentos eu acho que ficou um pouco vazio, mas devido em si a autora querer seguir essa reta aqui na história, essa linhagem, eu costumo falar isso. E também, gente, esse livro aqui é um ótimo livro para quem se quer entrar na literatura infantil ou quer em si ler, né? Você aí que tá com criança que não tem o hábito de ler, recomendo vocês lerem Um Segredo, uma joia que não conta pra ninguém, tá certo? Da Christiane Gribel. Não sei se estou pronunciando o nome de Gribel certo, mas acho que sim. Mas bom, pra quem não tem o hábito de ler, esse aqui é um ótimo livro. Porque eu acho que começar com leituras mais densas é um pouco complicado, eu entendo. Mas começar com leituras que tem uma linguagem muito mais fluida, né? Aquela linguagem que você pega e lê numa sentada, né? Eu demorei para ler um dia, né? Anteriormente eu demorei só um pouquinho mais, mas assim, é uma escrita fluida, é uma escrita bem leve, então dá pra você pegar e ler na calma, entendeu? Não vou contar mais nada aqui da história, já chega, senão eu vou dar mais spoiler, tá bom? Mas é um livro que vale a pena, gente. E o final, tá certo? Lembrando, vai te surpreender, de uma forma ou de outra, certo? Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, tá certo? Até o próximo vídeo.